Bom dia! Mais uma edição, mais um capítulo do episódio do Podfante. Aqui é o que a gente sempre diz: você pode ouvir grandes histórias, você pode também tirar as suas dúvidas. Então, até recebendo hoje aqui o Fernando Costa, advogado, um amigo, e que hoje vai falar um pouquinho, ele é sócio cotista também da Offner, né? Para quem não conhece a Offner, é porque não sabe o que é coisa boa. Então hoje ele vai trazer um pouquinho da história, vai falar um pouquinho nesse bate-papo e trazendo um pouco da história também, né, Fernando? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de entrar no ar, né? Você falou, oh, nossa, bacana, Podfante o nome. Né? A gente como advogado, você também ainda, né, como advogado, é a Sim, pergunta que a gente mais ouve. Pode, Fernando? é, Pode, Fante. pode, tudo Então, pode. tudo pode. Então, o advogado que não dá uma solução, não dá uma resolução para o cliente, aí realmente fica difícil, fica complicado. Então, prazer te receber hoje aqui no nosso podcast, nessa manhã de sexta-feira, trazendo um pouquinho. Como eu sempre falo para os convidados, o pessoal fica preocupado, mas qual que é o roteiro, né? Tem pergunta? Quais são as perguntas? Então, a gente tem aqui o hábito de deixar o papo fluir, não tem um roteiro específico e a gente vai ali comentando, falando das nossas histórias, das nossas causas. E hoje eu trago você aqui com muito prazer, porque para a gente é uma grande referência na nossa região, não só na nossa região, no Brasil inteiro, né, a Offner. Então, eu queria que você trouxesse, primeiro se apresentasse para o público e trouxesse um pouquinho aí da sua história, para a gente poder ter esse bate-papo, que eu tenho certeza, assim como a Offner, vai ser gostoso. Bom, primeiro quero agradecer aí o convite, né? Eu, como um bom santamarense, adorei quando você me convidou e acho que a gente sempre tem alguma coisa para acrescentar ou para despertar nas pessoas, né? Independente dos temas, independente das posições, acho que as pessoas sempre acabam lá no fundo dando uma refletida na, na percepção, na concordância ou não concordância das coisas. E é assim que o advogado trabalha, né? O advogado é aquele cara que, se alguém me pergunta assim, doutor, quanto é 2 mais 2? Quanto você quer que dê? Não, não existe não, pra gente não existe não, né? Até porque como eu sou criminalista, no meu mundo, quem tem que condenar é o promotor, não é o advogado. Então a obrigação é 100% dele. Então, para o advogado criminalista, principalmente, não existe não. Né? O não pode ser talvez, quem sabe, né? Mas o importante é a gente estar profissionalmente decidido, bem habilitado, bem estudado, bem preparado, ainda mais hoje em dia, né, com algumas coisas que estão acontecendo no mundo jurídico que nos faz arregalar os olhos. Então, a gente tem que estar cada vez mais super preparado. E eu faço parte da família Offner, né? Nossa Offner foi fundada em 1952 por uma húngara que provavelmente veio do pós-guerra para cá, chamada Dona Ana Offner, que montou na casa que ela morava, lá na Bela Vista, na rua do Sírio-Libanês, lá perto da 9 de Julho, montou na garagem dela uma confeitaria, que era a especialidade dela. E ela, vindo com a filha e com o genro, tiveram que se virar aqui, né? Então a Offner, tecnicamente, né, e fisicamente começou ali, na Barata Ribeiro, se eu não me engano, 1046. Hoje tem um prédio lá. Mas Aonde? Não tem prédio, né? mas eram aqueles casarões, sabe assim, Sim, antigo, Bela bem. Vista tem muito italiano, né? Então, aqueles casarões com a porta na calçada, com a garagenzinha. Então a casa dela era a confeitaria e a garagem era a A loja. especialidade eu vi que era strudel. Sim, ela trouxe várias coisas, ela trouxe de lá, né? O nosso strudel hoje, a gente ainda mantém uma receita originalíssima. Tipo da maçã, o tipo de cozimento, a massa filo, feito à mão. Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho duas pessoas só que são habilitadas a fazer o strudel lá na Offner, assim, craques. E tenho, eventualmente, os steps que Aham. sabem fazer, mas é bem difícil. Afinar aquela massa parece um tecido. Parece. É fantástico, né? E a dona Ana, então, foi evoluindo, né? Ela com a filha, o genro dela era oftalmo, conseguiu se habilitar para trabalhar na oftalmologia, e foi se desenvolvendo ali. E minha família entrou em 72. 72. São Portugueses. portugueses. É meu pai, o seu Costa, o seu Mário e o seu Américo.
seu Mário e seu Américo são irmãos. E meu pai foi convidado pelo seu Américo para ser sócio desde lá atrás, né? Que eles se conheceram quando vieram para o Brasil, trabalharam em restaurante e ficaram amigos e cada um seguiu o seu caminho e lá pelas tantas se encontraram. Eu tinha 6 anos, minha irmã tinha acabado de nascer, eu tinha 5 anos, né? Minha irmã tinha acabado de nascer. Então foi aí que começou a saga, né? Hoje, inclusive, a gente trouxe aqui você para falar um pouco de empreendedorismo, Sim. que eu acho que é algo que aí você pode ver se você compartilha dessa visão ou não, mas algo que eu acho que o brasileiro aprendeu muito com os estrangeiros, né? Os Uhum, estrangeiros vieram, uhum. como você falou, a dona Ana trouxe Sim, as receitas, ela veio possivelmente do pós-guerra, os portugueses vieram naquela época da ditadura, etc., vieram muito para o sim. Brasil também. E eles precisaram empreender, né? Porque eles Uhum. estavam chegando numa terra nova, num país em tese desconhecido, mas que naquela época se vendia como um país de grandes oportunidades, né? Então, eu acho que esse espírito, não sei se você compartilha dessa visão, que o estrangeiro trouxe de empreender aqui no Brasil e aliado à nossa criatividade, ao nosso, né? A gente assistiu o Oscar agora, né? O samba do É, o o sambinha, né? sambinha, né? Ao nossa malemolência que eles dizem, né? Eu acho É. que é, foi o que o estrangeiro talvez precisava para deslanchar e a gente vê muita história de sucesso. A gente tem trazido aqui muitas histórias de sucesso, alguns outros empresas familiares vieram aqui falar e a gente vê que é muito parecida assim na origem as histórias, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Pelo lado da história da minha família, né? Quando eu falo minha família, eu sempre falo seu Mário, seu Américo e seu Costa, porque os três chegaram aqui com a mala de roupa e, cara, e fizeram um- uma bela construção, né? Mas teve muito, muito trabalho, né? Meu pai costuma falar que a vida do empresário ela é dividida em três porcentagens: 70% de suor, muito braço, muito trabalho, mas assim, incessante, incansável. 20% de fé no que você está fazendo, de credibilidade, de apostar naquilo e investir as fichas naquilo, e 10% de sorte. Porque, cara, eu já vi muitos empresários espetaculares, mas tudo deu errado, assim. Não por motivos óbvios, mas por motivos independentes que não foram causados por descuido ou falta de trabalho, né? Então, meu pai que sempre fala, mas é suor, fé no que você faz e sorte. Então vamos lá, Então, você que está assistindo, ó, a receita, não é a receita do panetone, a gente vai falar daqui a pouquinho, ah, mas essa receita para você que quer empreender, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, é muita sorte, chegou com sorte, então qual que é a porcentagem? ah, Repete, anota você que está assistindo aí. 70% de suor, 20% de fé no que você faz, de acreditar no que você faz, acreditar em você, e 10% de sorte que Precisa precisa de também, um né? pouquinho de sorte, né? Então, trazendo um pouco para a cultura portuguesa, né? O pessoal, a gente tem aquele ditado no Brasil, né? O pessoal não vê as pingas que eu tomo, mas vê É, aqui a gente, rapaz, né? Descendentes de filhos de sim. portugueses é a bagaceira. É, não, e eles passaram por poucas e boas, viu? Não foram poucos problemas que eles tiveram, muitas dificuldades, entendeu? E não era uma situação. Eles, quando trabalhavam juntos nos restaurantes que eles trabalharam, se conheceram, tudo, meu pai fala que eles vendiam a folga deles para juntar dinheiro para poder sair da pensão. Eles moravam em pensão. Então, assim, foi um sacrifício. O resultado está aí, mas acontece o seguinte: não foi fácil. Todo mundo, quando vê a gente, fala assim: ah, tá tudo bem, olha que beleza. Não, mas não é assim, né? Eles trabalhavam pelo menos de 12 a 15 horas todo dia, isso quando não mais, né? Eu lembro que a gente só tinha um carro velho, e só minha mãe dirigia. E então meu pai ia para trabalhar de ônibus, ou minha mãe levava de manhãzinha e depois no final do dia ia buscar. E quando chegava na fábrica, tava os três lá prontos para lavar a fábrica. Então minha mãe botava eu e minha irmã em cima da mesa, lá, brincando com uma massinha, e eles lavavam a fábrica. Então a estrutura era eles mesmos.
literalmente bateu o escanteio e corri para cabecear. Não tinha secretária, não tinha dinheiro para pôr equipes, né, funcionários caros e etc. Mas graças a Deus eles não desistiram, não desistiram e passaram por vários problemas, vários Mas no Brasil, planos. o Não, o Brasil problema, é. não Olha, imagina. então, um episódio só para você ter uma ideia, É, né? Quando veio a pandemia, eu fiquei realmente preocupado. Eu tô na off, né? Fiz 30 anos agora em novembro, né? Agora eu saí da operação e estou me preparando para uma outra fase da minha vida. Hoje a Offner está verticalizada, tem um CEO, que é o Denilson Moraes, tem um conselho de administração com conselheiros externos, nós somos auditados pela Grant Thornton, então a empresa está bem estruturadinha, tudo próprio, não temos franquia, não devemos nada para ninguém, não tem alavancagem. Então a empresa está a passos curtos, mas firmes. Esse foi sempre o lema nosso. Eu podia ter 100 lojas, mas aí teria que arriscar muito. Então, como lá atrás já houve um sofrimento, então vamos, à medida que dá, a gente cresce. e o que a gente vê hoje no mercado são as empresas que arrebentam com um monte de loja e depois você vai ver elas Ah, não lógico. sobrevivem. Não Mas hoje em sobrevivem. dia, hoje em dia as margens estão hiper, super reduzidas. É, e quem está alavancado, pagando aí juros aí de pelo menos 20% ao ano, né? Porque é Sim, Selic mais 5 mais mais ou cinco, menos. Não dá isso de lucro. Como é que o cara vai pagar não isso? tem como. Entendeu? Não sobra isso. E por mais que o cara. Então é assim, tá todo mundo brigando para rolar a dívida, né? Rolar a dívida, e rola a dívida. Mas chega uma hora que não dá. Mas como eu estava te contando, na pandemia eu fiquei bastante assustado, né? Nós tivemos que dispensar, tivemos que tomar atitudes muito rápidas, né? Porque eu tinha um caixa e o caixa é finito. Sim. Então nós tomamos a decisão de demitir gente rápido, de fechar algumas lojas rápidas, cortar algumas coisas que estavam em fase de acontecimento, também paramos, seguramos tudo. E eu fui conversar com meu pai, né? Conversar com ele Ele ainda para. estava na operação ou ele já Não, não, estava, já não, não. Meu estava. pai fez 90 anos dia 30 agora, de janeiro. Nossa, Então, mas tá bem, parabéns. tá bem. E eu fui conversar com ele a título de. Falei, e aí, Conselho, né? né? O que você acha? O que você não acha? Ele falou assim, isso não é nada. Eu falei, como não é nada? Como não é nada? Ele falou, ih, rapaz, o que a gente já passou de problema aqui nesse país de plano Collor, plano cruzado, plano real, plano Plano disso, plano Bresser, daquilo, plano plano daquilo. Bresser. Aí eu falei assim, isso aí não é nada. Só se cuida para não morrer que vai dar tudo certo. Então, eu falei assim, pai, você está falando sério? Ele falou assim, filho, você não sabe o que é você ir dormir com um bi no banco e acordar com um bi de cruzados presos. Nossa. No meio da construção da fábrica, devendo para o meio mundo. E eu, assim, se você voltasse, não dava. Se você fosse para frente, não tinha dinheiro. Isso Não, me, surreal. isso me custou Surreal. uma úlcera, me custou Nossa. vários problemas de saúde para os meus sócios, porque foi, assim, negócio. E num país recém-saído da época Imagina. da ditadura Não, e, você e, dormiu com dinheiro na conta, e acordou com acabou. 50 cruzeiros, né? Com 50 reais, sei lá quantos que era. Todo mundo tinha 50, né? Sim, Então, foi na época da Zélia. da Zélia, pô, Zélia Cardoso de pelo Mello. amor de Deus. Então aí, Era uma humorista, né? Inclusive casou com um, né? aí meu pai falou, aquilo é problema. Isso não, isso as pessoas realmente têm que se cuidar, né? É uma doença séria, uma epidemia séria, vai morrer muita gente, mas põe o pé no chão, vai devagarinho, conversa com todos os fornecedores, conversa com os funcionários, você vai sair bem dessa. E a gente estava falando há pouco, a pandemia realmente foi um episódio muito complicado na nossa história. A gente estava falando que eu acho que todo empreendedor, né, todo empresário, né, de uma situação ruim, ele consegue enxergar uma Isso, oportunidade. E para isso. vocês, o que que vocês ali naquele momento, né, vocês tomaram as decisões que tinham que tomar, cortaram eventualmente alguns custos que não faziam sentido, seguraram projetos, mas o que que vocês enxergaram naquele momento que fez a empresa, graças a Deus, ter ali a sua estabilidade hoje, tá ali no mercado, tranquila, sólida? O que que vocês conseguiram enxergar que talvez outras pessoas não viram? Nós enxergamos que nós estávamos acomodados. Nós começamos a fazer a mesma coisa com 20% menos de gente.
começamos a ter os mesmos resultados com 50% menos de investimento. Então, é assim, qual foi a sensação? Que o negócio vai dando positivo, você se acomoda. E aí, na pandemia, é desligar o ar, apagar a luz, entendeu? Ver se não está vazando nenhum vaso sanitário. São pequenas coisas, mas pelo volume de gente que a gente emprega, pelo volume de lojas e de produtos que a gente solta, qualquer, qualquer coisinha, por exemplo, esse ano eu fiz mais ou menos 3 milhões de panetone. Você imagina se no corte e peso, Quase um panetone para cada santamarense. olha lá, você imagina se no corte da massa, errasse 20 gramas. 20 gramas, não estou falando de um absurdo, 30 gramas. Qual é o desperdício disso? Entendeu? Então, eu acho que todos, não foi só a Offner, não, acho que todos no pós-pandemia, todo mundo aprendeu a trabalhar mais com menos. E isso devia ser uma vertente constante no mundo do empresariado, né? Outra coisa que a gente enxergou foi oportunidades. Nos problemas, nos maiores problemas, a gente tentou não ver como um problema puro. A gente tentou ver como uma oportunidade de melhorar todo um processo que causou aquele problema. Então, a gente saiu de uma fase de apagar incêndio para prevenir o incêndio. Então, acho que o empresário deu uma recapitulada nos conceitos. Né? Eu digo isso de empresas familiares, tá? Sim, Porque sim. empresas de mercado aberto ou empresas que não são familiares, eles têm outros protocolos, eles têm outras formas É que inclusive é a minoria, né, das empresas do Brasil. A gente vê os números, grande parte das empresas, e hoje as que estão ainda consolidadas no mercado são empresas familiares. Sim, né? Sim. Eu estou fazendo um curso no Board Academy e eles soltaram uma pesquisa lá que 70% das empresas são familiares. Entendeu? Então, só que hoje, com as evoluções, com tudo, a governança está imperando. Por quê? Porque eu vou te dar um exemplo, vou fazer uma comparação bem boba, mas não sei se é esse o número. Mas, por exemplo, cada tortinha de morango que a Offner vendia 25 anos atrás, comprava-se, sei lá, 15 quilos de açúcar. Estou dando um número aqui. Aham. Hoje a mesma tortinha compra 5. Somado a isso, tem toda a evolução trabalhista que teve no mercado, né? Todos os benefícios que os trabalhadores foram conquistando, todas as coisas boas que foram acontecendo para a classe trabalhadora, para os funcionários, também saiu de algum lugar. Ninguém planta dinheiro. Não. Então, hoje, para a empresa deixar um EBITDA de 10%, 5% é uma batalha. Né? E antes, quem mexe com comida sabe o que eu estou falando hoje. Antigamente, quem mexia com comida, nossa senhora, você queimava o arroz, podia queimar 10 arroz que não dava prejuízo, A entendeu? margem era grande, né? A margem era grande, E era hoje a grande. concorrência é cada vez. Não, hoje a margem está apertada, concorrência, hoje você não manda mais no preço. Quem manda no seu preço é o mercado. Você pode balizar ali pelo seu produto, pela categoria que você atende, pelo target que você procura atender. Você pode balizar ali 5 para cima, 5 para baixo. Mas quem baliza são os concorrentes, né? Eu não consigo vender um produto a 10 se todos os meus concorrentes do mesmo nível vender a 5. Talvez eu consiga vender a 6, por entregar um negócio melhor, um serviço bacana, um conforto maior. Aquilo que vale, que você sai, você pagou, você sai e fala, puta, mas valeu a pena pagar. Isso é legal. E puxando um pouco do que você falou agora, me veio aqui na mente erros comuns, né? E você me ajuda a ajudar quem está assistindo a gente, erros comuns. Você falou da questão de balizar preço. Uhum. Às vezes uma empresa dá errado porque não sabe focar o nicho do mercado que ela vai trabalhar. Perfeito. Essa é a regra número 1. Você que é empreendedor ou que vai empreender, primeira regra, qual é o seu público? Qual é o seu target? Qual é o seu alvo? E quando você decidir seu alvo, não importa se é classe C e D, E, ou classe AB, ou classe A, não importa. Decida o seu público, mas aí você trabalha exclusivamente para o seu público. Por quê? Porque quando você quer atirar para todos os lados, dispersa.
Entendeu? Aí você quer fazer uma embalagem, você está atendendo vários públicos, aí você quer fazer uma embalagem bonita para atender o público A, mas você atende vários. Aí você fala assim, pô, mas isso aqui vai ficar caro. Caro para quem? É. Entendeu? Caro para quem? Então, é, isso é uma coisa que meu pai sempre falou, inclusive amigos aí que são empresários grande porte, que perguntaram para o meu pai, ele falou, primeiro decide O que que você público quer? você quer atender, né? Porque tem tudo para todo mundo, não tem problema. Só que tem público que tem faixas de preço que você quer um exemplo? Eu particularmente não gosto de montar loja da Offner em praças de alimentação. Temos algumas, sim, por questões de não tinha ponto no shopping, questão de oportunidade, e a gente acredita que a gente leva, como tem levado o público para lá. Mas basicamente, por que eu não gosto de praça de alimentação? Porque o ticket médio depende muito do vale-refeição que eles recebem, Sim, dia de semana. sim. Fim de semana é outro público. Mas você não vive só de fim Não, de não semana. vive. Então, dia de semana você fica nichado nos R$ 25, R$ 30 do vale-refeição. Você entendeu? E hoje meu ticket médio é 40, 40 e pouco. E aí você fica, então, meio que. Vai ser obrigado a colocar produtos para poder atender Talvez isso. você tem que fazer combos, você tem que fazer algumas coisas para você poder fazer o dia a dia rodar. Porque você não vive só de fim de semana. A Office é uma empresa que paga acima do mercado. O nosso piso salarial hoje deve estar 2.700, se eu não me engano. Algo do tipo, mais convênio médico, mais um vale-refeição de R$ 900, mais isso. Então, por quê? Porque a gente quer um funcionário, quer um colaborador que goste da marca. Que eles que trazem o dinheiro para a gente. Então, a gente, dentro do possível, a gente faz o melhor, né? E paga acima da média de mercado. E nesses locais, por exemplo, aqui nas principais, tipo, a Berrini. Por que você não abre uma loja na Berrini? É o que você acabou de falar, Vou né? viver de voucher, que De chama, voucher. né? Vou É. viver de voucher. É Entendeu? porque basicamente o movimento, né, para quem não conhece a Berrini, né, quem é fora de São Paulo que assiste, a Berrini hoje é um eixo de escritórios, né? Uhum. É um centro financeiro. Isso. Então você basicamente vai ter um movimento no horário do almoço, É 100% hora do almoço e fim de 100% semana, ninguém. ninguém. É, eu que, né, sou adepto da corrida, é Você meu corre caminho, lá. eu corro ali Fica na. tranquilo. É Faria vazio, Lima, é Berrini, tranquilo, né? Não tem ninguém, não não tem ninguém. tem. Os Faria Limers, como o pessoal fala, estão todos aí na casa de praia ou curtindo. Ah, sim. E ali realmente o ponto comercial tem que sobreviver do dia a dia da semana. Tem. E aí, a gente se preocupa em ver quais concorrentes que atendem o mesmo nicho de clientes que a gente. Obviamente, eles também nos pesquisam, né? Então, e a gente procura, por exemplo, a gente não aumenta o preço, a gente reajusta de acordo com a cesta básica, vamos dizer assim, Sim, né? Temos a inflação interna, que é super bem feitinha, calculada, é sistêmico. A gente tira a média dos últimos 12 meses, etc., e vê quanto que houve de inflação interna, somado a dissídio trabalhista, somado a uma série de coisas. E aí a gente solta lá a porcentagem de reajuste. Mas independente de ter essa resposta, eu preciso aumentar 5%. A gente faz um bench para entender se 5% está muito fora, tanto para baixo quanto para cima, porque tem gente que não aguenta segurar e aí quando você começa a ver esses movimentos, você fala assim, bom, eu vou rever aí porque tem alguma coisa errada, né? Porque o mercado, ele é muito, o mercado de concorrência, vamos dizer assim, ele é muito parelho, né? Todo mundo te observa e você observa todo mundo. Então ele tem uma certa estabilidade. E a gente começou a ter 2 reajustes por ano. Reajuste de 2%, sim. 3%, porque, como eu te falei, como as margens estão bem apertadas, não dá para você esperar 12 meses para aumentar 3%. Aí você até, eu vou fazer uma brincadeira com você, você É, falou que também, além de, né, de trabalhar, desenvolver a marca empresa, também é síndico de condomínio. É o síndico que aumenta a cota condominial, não, aí cara, é depois uma dá um briga. arrebento numa paulada só Não, e não, a gente, a chegando a gente, saber 30%, aí você assusta. não, mas o prédio que eu sou síndico, inclusive é o prédio que tem a Offner embaixo, na Aham. João Cachoeira, né?
e lá é um prédio de escritórios. Então, qual que é a ideia? A ideia é ter o menor condomínio com a melhor qualidade de serviço no prédio. Então, as manutenções estando em dia, que não quebre nada, o prédio esteja completamente adequado, não tem por que ser um condomínio caro, entendeu? O que fica caro mesmo é a coisa das concessionárias, água, luz, IPTU, É isso, a portaria, né? Que é o portaria, reajuste que todo ano você sabe que vai ter. e você tem que ter, e hoje em dia tem que ter a parte eletrônica da coisa, reconhecimento facial, manutenção das catracas. Então isso aí realmente dá uma certa encarecida, mas hoje eu só posso te dizer que o prédio lá da Offner, da João Cachoeira, esquina com a 9 de julho, acho que tem por metro quadrado o menor condomínio da região. O prédio está bem Então, redondo mesmo. bem administrado pelo Fernando da empresa e o Ah, tem um condomínio. time, não, tem um time Tô bom brincando. lá, tem um Até porque a time, gente sabe mas que se não poxa, tiver um time, ninguém joga sozinho, né? não, tem um zelador bom, tem uns porteiros, poxa, os meninos são muito bons, entendeu? Tem uma segurança integrada com o circuito interno e tudo mais. Então, o prédio. Você viu, Fernando? Você não imaginou que fosse falar de condomínio, né? No podcast. Pois é. Não, mas é bom, é bom. A gente. São coisas assim, né? Acho que até a sua experiência É, profissional eu acho na que. empresa com certeza somou no exercício Isso, do cargo, né? isso. Acho que dá um. Na verdade, lá, o prédio estava muito ruim há muitos anos atrás, e um dos proprietários lá, que é o Charles Rothschild, me chamou. Ele falou: Ô Costa, vamos pegar esse prédio, tá muito judiado, a melhor uma esquina linda de São Paulo, o prédio tá acabado, judiado, uma portaria horrível, um condomínio caro. Eu falei, tá bom, vamos, então você vai de síndico, eu vou de síndico. Ele falou, não, não, você vai de síndico, eu vou de síndico. E aí nós entramos lá com um grupo bom do prédio, reformamos, restauramos o prédio, que ele é todo de concreto, restauramos o prédio todo, foi investido uma grana, ampliou a portaria e tal. E em 5 anos valorizou muito a locação do prédio e caiu muito o valor do condomínio. Então, os proprietários veem o resultado que é no bolso, né? É lógico. A maioria é alugado lá. Então, quando o cara vê que o imóvel dele está valendo mais para locação do que antes, E e o inquilino diminui. para entrar vê que um condomínio é um condomínio bastante acessível, Porque você diminui a taxa de não, é ociosidade. zero. É zero. É zero. Tanto de inadimplência quanto ociosidade, é zero. Tem gente que fala, ó, quando sair alguém, você me avisa. É Então, importante. então é bem esse esquema, né? E outra, eu não sou dono do prédio, então o síndico bom é aquele que não é dono do prédio. É o cara que tem coerência, tem que seguir regras, mas tem que ter o bom senso. Então, quando acontece alguma coisa que sai um pouco da curva, eu sempre trabalho no bom senso. E as pessoas normalmente ouvem. Aqueles que não querem ouvir, aí parte para a parte legal da coisa, né? É, E aí fica legal. aí fica legal. E aí, o que eu ia te perguntar, puxando esse gancho, né? Você se aventurou aí a desbravar o mundo condominial. Né? Acho que Uhum. também ó, a tua formação como advogado deve ter ajudado. Bastante. Mas eu queria que você contasse para nós, assim, se você, né, seu pai deve ter te contado essa história, mas qual foi o start dele falar, agora eu vou adquirir essa empresa e vou trabalhar com esse segmento? Qual que foi o gatilho dele ali? Rapaz, bom, até onde eu sei, né? Porque fazem Aham. 54 anos, eu tenho 59, então você imagina quanto tempo faz. Mas é assim, o seu Costa e o seu Américo, eles se conheceram num restaurante chamado, se eu não me engano, Aguaciara ou algum desse tipo, que na época era o Rubaiá do Aham, centro. aham. E eles começaram trabalhando lá e ficaram amigos lá. E foram juntando dinheiro e tal. Os pais, seu Américo saiu, conseguiu juntar um dinheiro e saiu, montou alguma coisa. Se não me engano, ele montou uma pequena construtora. Depois ele montou uma padaria. E meu pai saiu, montou um bar na Avenida Santo Amaro com alguns sócios. Depois ele saiu do bar e montou um bar aqui na Ponte do Socorro. Que antigamente ele tinha a Taurus, a Toalheiro Brasil. Então ele montou na ruazinha em frente, logo antes da ponte ali. E a Marginal tinha cheio de empresas lá. Então meu pai montou um bar, restaurante mas que batalhou pra caramba, mas tinha a melhor comida da região. E minha mãe ajudava. Então eu morava ali no Socorro, perto da Calói, perto da Ponte do Socorro. Sim, né, Calói. Não É, existe mais a Calói, virou prédio, gente. tá virando, né? Tá O terreno. virando. Mas eu morava ali
Hoje chama Minha Casa Minha Vida, Sim. na época era o BNH. BNH. Meu pai conseguiu comprar uma casa lá, aquelas casinhas tudo geminadinha. Sim. Então nós começamos dali. E dali no bar, dava para ir a pé. Então, ou a pé, ou de ônibus, depende. Então minha mãe ia comigo com a minha irmã, a parte que eu lembro, né? Porque foi antes. E a gente ficava brincando no quartinho lá, e meu pai e minha mãe ficavam, e mais uns funcionários lá no bar, o almoço lotava. E um belo dia, em 71, 72, o seu Américo apareceu no bar. O seu Américo tinha uma padaria na Moca. Na Moca, ele Na saiu Moca. bem intencionado. Saiu da Moca, foi até o bar. Aí ele veio até que o Socorro falar com meu pai. Você é longe hoje, gente. Você imagina naquela época, você chega da Moca até Mas não aqui. tinha trânsito. E não tinha metrô, mas... Mas não tinha trânsito, era meio rápido. E aí o seu Américo fez o convite para meu pai, que tinha uma confeitaria para comprar, que precisava de muito trabalho, mas era um negócio muito bom, que valeria a pena ele ir. E meu pai precisava de alguém para tocar junto. E a princípio meu pai tava devendo o bar, devendo o BNH, devendo o plano de expansão. Telefone você comprava, telefone você pagava 5 anos para depois ligar. Então E era assim, caro, hein? Era caro. E aí, segundo nos conta que o seu Américo falou, não, Costa, eu preciso, vem comigo. Eu já vendi minha padaria, vem comigo. A hora que você vender o bar, você me paga. E assim foi isso. O seu Américo trouxe o irmão dele, né? O mais jovem, o seu Mário. E no começo eles tinham mais 1 ou 2 sócios lá e depois tiraram, mas foi na raça. Foi na raça, de abrir a fábrica, lavar o chão, fechar a fábrica. Ele Bem... mudou, continuou no ramo de alimentação, mas deve ter sido uma transformação, né? Porque é um ramo diferente. Mas eu acho que, assim, eu costumo falar que o seu Américo foi o grande mentor, né? Ele teve a visão de trazer gente com ele que realmente arregaçasse a manga. Teve muito trabalho, como ele avisou, tem muito trabalho, mas é um negócio muito rentável. E aí eles foram crescendo aos poucos e dentro do possível. É que é difícil, né? Eu falar isso é difícil porque meu cunhado, uma certa vez aí, teve um probleminha e meu pai viu que ele estava preocupado, ligou para ele e falou assim, você está preocupado com o quê? Aí ele contou para o meu pai, ele falou, não, relaxa, eu tô aqui. Isso deu uma vontade no meu cunhado de prosseguir. Ele falou assim, poxa, meu sogro falou isso para mim. Pô, eu tenho que ir para cima, né? E ele conseguiu se virar e deu certo e tudo mais. Mas eles não tinham isso, né? Não, eles foram, pelo que você tá me falando, Eles não tinham crédito. Eles não tinham crédito. Dívida, né? Eles tinham dívida. Mas dívida talvez com agiotas. Porque você ia no banco, o banco falava assim, mas você não tem saldo médio. Meu pai falava, lógico que eu não tenho saldo médio, por isso que eu tô aqui pedindo dinheiro. Se eu tivesse saldo médio, eu não precisava pedir dinheiro. Quem tem dinheiro não pede dinheiro para banco, né? Não tinha patrimônio, não sei a casa que morava. Então, assim, foi um começo bem duro, bem difícil. E eles conseguiram, graças a Deus, e há muito esforço, eles conseguiram construir isso tudo que eu entrei lá em 98. Não, eu entrei em 95. 98 eu casei, desculpa. Eu entrei em 95 e ainda tinha alguns penduricalhos da construção da fábrica ali de Socorro, né? Porque como eles amanheceram com 50 dinheiros na conta, eles tiveram que fazer finame, tudo que foi de financiamento. Mas até então eles já tinham algum patrimônio de lojas próprias, né? Mas ficaram todas gravadas para ter crédito e tal. E acho que, se eu não me engano, em 98 ou 99 foi a última baixa de aqueles financiamentos de 10, 20 anos, né? E a pergunta então é aquela, ainda tem processo plano Collor e plano Bresser lá tramitando? Caramba, sei lá, viu? Mas, enfim. Porque isso é uma herança da época, muita gente ainda tem e até hoje não recebeu, assim. Com certeza. Posso falar? Deve ter, cara. Com certeza. Ficar perdendo tempo. Não, esquece. Isso aí tá no fundo perdido, né? Se vier um dia. Olha, eu chamo de meus velhinhos, carinhosamente, né? Meus velhinhos sempre falam, cara, o carro tem um vidro desse tamanho para frente e um espelhinho desse tamanho para trás. Meu, fica olhando para trás. Anota essa dica aí, ó. Gostei só das expressões aqui. Olhar para trás é para você. É rápido. É exatamente um carro. Você está dirigindo para frente.
Você dá uma olhadinha para ver como é que tá ou o que passou. Mas é uma olhadinha. Você tem que olhar no 99% para frente. Entendeu? Ou dá uma olhadinha para trás, ou para evitar errar, cometer o mesmo erro. O que eu fiz lá atrás que deu errado. Mas assim, não é para você ficar vivendo do passado. É porque as pessoas. A gente é santista, a gente vive do passado. Eu não queria tocar nesse Eu queria assunto. tocar, mas dizem que a gente vive do passado, né? Mas vamos mudar o assunto do chega de futebol. Então, porque eu acho que muito outro erro que você pode me ajudar nesse raciocínio, muito erro de muita gente, muito empreendedor é culpar o passado, né? Sim, Não, se eu sim, tivesse, se sim. fosse. Então, eu acho que o que você falou aqui, né, é a metáfora perfeita. O vidro do Cara, carro, né, o vidro é para é para frente. O frente. espelhinho é pequeno. Entendeu? Só tem que olhar no espelho para ficar bonito. Se arrumar, fazer a barba, né? Mas olha, essa vivência nossa aí, obviamente poderia ter dado errado, né? Deu certo, que teve muita insistência, muita coragem, muito esforço e sacrifício pessoal. Meu pai não viu a gente crescer. Porque eu acordava, ele já tinha saído, eu dormia, ele não tinha chegado. E assim, com certeza, o seu Américo, o seu Mário, foi uma batalha bem árdua, bem dura, mas gratificante. E a gente, os sucessores, né, quando nós entramos, é um desafio, porque você está pegando uma coisa, uma história muito importante, né? Sim. E aquela fama do que os filhos destroem o que os pais Eu ia fazer constroem, essa pergunta para você. ah, não, mas pra gente, os netos eu não sei, porque eu acho que, mas a gente foi criado ali na verdade, na Não teve honestidade. a. Porque o que você falou, muitos sucessores acabam. Não sei se eu vou chamar de culpa do próprio pai, ou enfim, Uhum. não quer que eles passem pelo mesmo que eles passaram. E isso Isso, acaba dando uma isso, isso. deslumbrada na geração Não, futura. é que você vai aliviando, né? Por exemplo, meu pai, seu Mário e sua América, com certeza, jamais que gostariam que nós passássemos o que eles passaram. Então, tem uma aliviada, né? Do parâmetro lá de trás deles. E assim por diante. Não que eu passei, mas assim, eu confesso que acho que teve coisas que foram prolongadas na minha vida que não precisava tanto tempo, que podia ter cessado antes. Então eu não faço isso com meus filhos. Então, vou dar um exemplo para você. Até meus 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, eu estava estudando, fazendo faculdade e tal. Trabalhava, fazia bico numa bicicletaria, namorava uma menina que o pai dela tinha uma distribuidora de vidros, eu ajudava ele na vidraçaria. Mas não era o dinheiro que. E eu tinha que. Eu morava numa casa grande, eu tinha que limpar a piscina, lavar o cachorro, lavar o canil, cortar a grama, para poder ter uma mesadinha para. Né? Sair com a namorada Não, no fim de semana. não precisava, É. entendeu? Eu faria tudo isso, mas tinha que fazer para ter. E eu acho que hoje em dia você tem. Você tem que fazer. Se não fizer, eu corto. É o inverso. Você entendeu? Na minha opinião. Outra coisa, os controles, né, vou comprar um carro. Que carro você vai comprar? Você tem dinheiro para sustentar? Aquele cuidado, né? Mas isso foi até meus 40 anos. Teve um overtime aí nesse negócio, na minha opinião. Na minha opinião. Agora, não estou reclamando da minha criação, foi uma criação linda, honesta, né? Sem mimimi, não tinha mimimi. E eu Não vejo às tinha vezes, tempo para isso, né? não tinha tempo, cara. Era assim, escreveu, não leu, é analfabeto, não tem acordo. Né? Ia na casa das pessoas, a mãe da gente só olhava assim, né? É. A pessoa vinha oferecer um negócio, ela só olhava. É. Você fala assim, nossa senhora. Quando ela olhava, a alma saía do corpo até. Você disse, O que eu putz, fiz? Então, hoje em dia, temos um problema muito sério de educação, tanto educação familiar quanto educação de ensino mesmo. O Brasil está indo numa ladeira abaixo aí para um analfabetismo silencioso, porque está muito ruim. Muito ruim. Às vezes eu participava
dinâmica de grupo para fazer Sim. para contratar as pessoas, nossa, o pessoal só fala gíria, só fala Não, errado. eles falam como É se estivessem mano, escrevendo no WhatsApp. é mano pra cá, mano pra lá. Gente, Não, perdeu. E hoje, né, a gente veio da pandemia, fala até por aqui, a gente vai contratar. Primeiro, eu posso, né, trabalhar home office? Aí ah, você imagina lá isso na é o sua de fábrica, menos. Isso é não o de posso, menos. vai fabricar Hoje nós panetone, estamos. posso trabalhar home office? Sim, filho, Não, você não vai é fazer isso. como um Não, nós panetone? até temos alguma coisinha do administrativo de home office. Ou tínhamos, né? Não sei hoje como é que tá, mas o problema não é esse. O problema é ter a pessoa. Entendeu? A pessoa fala assim: o empresário paga pouco. Tá bom. Mas por que paga pouco? Hoje eu vi uma matéria, hoje não. Essa semana passada eu vi uma matéria, até bombou aí na internet, um, um, um cara de RH, um matemático lá tal, ele fez a conta. Um cara que ganha 10 mil reais, chega na conta dele 6,5. Então já tem 3,5 do governo. E a empresa, os 10 mil reais, vira 17. Totalmente Vira 17, né? inverso. Então é o seguinte, o cara ganha 10, o governo ganha mais 10. Estou exagerando, tá? Mas se você fizer proporcionalmente, isso, então você tem dois funcionários. Dois funcionários, você Por que tem não um pega? sócio majoritário. Cara, é complicado, é bem complicado. E o governo dando. Eu sou a favor de ajudar as pessoas, a Offner ajuda algumas instituições, acho que é obrigação, até hoje está na moda o ESG, Aham. né? As empresas têm que investir no ESG, é importante, faz bem, e se cada um ajudar um pouquinho, a coisa melhora. Mas assim, o governo não controla, dá benefícios e bolsas para todo mundo. Se tem cidades no Nordeste que tem mais bolsas do que carteira assinada. E teu concorrente de mão de obra é o governo. É o governo. Ele fica com quase metade do. Nós não conseguimos completar os quadros. Não conseguimos. E os É, que vêm trabalhar, trabalham, aí começa o turnover é muito grande. bastante É muito grande. A grande. gente investe em treinamento, você vai numa loja offline, você percebe que é diferenciado. A gente não tem dó de treinar a pessoa. Mesmo que a pessoa fale, mas você gasta, o pessoal vai embora, fala, faz parte. Né? Faz parte. Não dá para baixar a qualidade do atendimento, né? Então é um giro muito grande, uma concorrência desleal a nível de mão de obra, porque cara, com 4 pessoas com Bolsa Família tem uma renda lá de quase R$ 2.500, sem desconto. Viver de bermuda, entendeu? Então, por que o cara vai trabalhar? Não Ou vai. ele faz alguns bicos e completa a renda dele sem ter compromisso, sem ter horário, sem ter. Entendeu? É É o que a isso. gente vê muito em restaurante. Hoje a mão de obra quase toda. Esse esquema aí, se passar a cair a 6 por 1, vai ser um problema. Muito sério. Por um motivo muito simples. As indústrias, elas já são 5 por 2. A indústria, quando faz um sábado, já é 100% extra. Sim. Quando ele tem uma produção a mais, que ele precisa trabalhar o sábado, já é hora extra 100%. Entendeu? O 6 por 1 é comércio. É o varejo. É o varejo, é o que hoje É o movimenta varejo. grande parte da economia. E funcionário, É. meu. Só a quantidade de. Eu não sei o que vai acontecer. Como é que vai trabalhar 5 por 2 num varejo? Quer dizer, a gente tem algumas ideias, né? Mas vai ter muita informalidade, com certeza. É, nós vamos ter um. Eu tenho uma porcentagem de part-time, porque meu movimento de sexta a domingo é 3, 4 vezes maior do que durante a semana. Então, a gente contrata part-time. Eu acho que esse volume de part-time vai aumentar consideravelmente, mas para entrar o part-time você tem que cortar um pouco dos Sim, outros. sim. Então, indiretamente, eu acho que vai ter uma, um crescimento nas demissões aí, no desemprego. Mas, como a gente começou falando, o brasileiro, aqui, meu amigo, Aqui. pode vir o Trump que o brasileiro consegue dar um jeito. É impressionante a capacidade que nós A temos gente é de. um povo
muito criativo, resiliente, resiliente. criativo. Cara, o A gente é o brasileiro... país da eterna crise, né? A gente Exatamente. vive crise atrás de crise e vamos que vamos. Exatamente. Agora, tem bastante pobreza, tem bastante miséria, nós temos problemas sérios, mas assim, o caminho que o governo atual tomou lá atrás e está perpetuando agora é um caminho difícil de mudar. Complicado. Porque, vou dar um exemplo para Enraizou na você. cultura, né? Em vez de, sei lá, você tem 100 bi de benefícios, né, que o governo, 100 bi para sustentar o povo mais carente. Cara, não podia fazer um filtro nisso aí, dar um prazo para esse pessoal conseguir se alocar e gastar 50 bi. E os outros 50 bi pega essas cidades, gera condição, faz uma infraestrutura, faz escola, hospital, e convida empresas para montar empresas lá. Sim, eu vou, Costa, não é inventar a roda. Outros países já fizeram, né? Você falou que vira e mexe, vai para a China por questão de negócio. A China Uhum. constrói cidades para estimular justamente Sim, isso. mas é isso. Agora, o dinheiro está todo focado em bolsas, ajudas, etc. Que é importante, não estou dizendo que não Mas é ela tem que ser importante, não. transitória. Ela tem que ser transitória, muito bem regulada e fiscalizada, porque tem muita gente Tem. que, padrão Brasil, né? Padrão Brasil, a gente já tá, vira risada porque Vira, é piada. é O que está piada. acontecendo no nosso país é piada, mas vamos lá, Copa de né? 70, Lei de Gerson, Ah, não, isso aí impera, né? até hoje. Isso aí impera, isso aí impera. Isso é uma Você que não coisa. sabe Lei de Gerson, que é mais novo, tem o Google aí. Aqui a gente pode usar o Google. Ver o que é a Lei de Gerson. É É interessante. interessantíssimo. Então, assim, o governo, ou o próximo governo, que esse aí para mim já foi, acho que o próximo governo deveria pensar em, sei lá, pode gastar esse valor, mas vamos melhorar esse gasto, né? Eu trataria 50% desse gasto como auxílios, tem muita gente passando fome, né? E os outros 50 investiria em locais que têm necessidades para gerar crescimento. Porque o governo, olha só, ele não dá possibilidades dos estados ou das cidades gerar emprego, mas gera um monte de gente vivendo da base dele, entendeu? Se ele investir na cidade, o Nordeste, desde que eu sou pequeno, eu ouço falar que o Nordeste vai ter água. E nunca A chega essa exposição do Rio água. São Não, que Francisco, o né? Bolsonaro terminou agora. Sim. E mesmo assim tem uma máfia lá que de vez em quando entope, desentope, uma confusão desgraçada. Então, assim, acho que o Brasil é um país tão rico, que ele podia ser autossuficiente em absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Agora, tem que parar com essa palhaçada de corrupção, tem que parar com esse cabideiro de emprego, Sim. tem que pôr profissionais competentes, entendeu? Fiscalização competente, preparada, equipada. E as empresas que vêm aqui explorar têm que ser ultra monitoradas e têm que cumprir as regras. É porque aqui ninguém cumpre, né? Você faz Não, concessão de pelo amor de energia elétrica, Deus. você que estava comentando, Uhum. né, da fermentação dos produtos, etc. Sim. Eu queria que você falasse o que você precisou fazer para não depender aí da nossa energia Não, elétrica. tem gerador em tudo lá, né? Tem gerador em tudo. A fábrica não para. Porque se parar, principalmente na época de Natal, que está produzindo panetone, cada massa tem 450 quilos. Eu rodo 28 massas, 30 massas por dia. Nós estamos falando aí de 12 toneladas. Entendeu? Se quando deu aí os vendavais aí que Ah, ficou. caiu um galho na Não, você perde tudo. Morre o fermento, e aí você tem que correr para não deixar morrer o fermento, que é a fermentação natural. Então é assim. Mas isso é São Paulo. Você imagina Nossa, imagina nos nos rincões. confins, nos Entendeu? Você rincões. imagina. E o pessoal é assim. E ninguém responde por nada, não Não, acontece nada. Entendeu? É muito difícil. É muito difícil. Porque aqui é fala, tudo a força maior. é, Esquecem do risco da atividade, né? não, vai lá no Canadá, como eu tive agora 4 meses fazendo um curso de planejamento estratégico lá. Vai ver se ali não funciona. Não tem Vai conversa. ver se, vai ver se o cara
corre o risco de ser pego sendo subornado ou subornando alguém. Entendeu? Aqui ele usa a tornozeleira, né? Lá a cana é braba. Ah, cara, vamos ver, vamos ver. Eu sempre acredito que. Uma vez eu falei para meu pai: não, pai, nós estamos no fim do poço. Ele falou assim: Brasil não tem fim do poço. Mas eu tenho a esperança, como um bom brasileiro, que a gente está batendo no final do poço. Isso tem que virar, tem que mudar. Não sei o que vai É acontecer. o que eu sempre uso como, né? O que eu sempre uso como esperança é outras nações têm mais de 1.000, 2.000 anos a mais que a gente, né? A gente, na verdade, é Ah, um mas país. posso te falar, isso não é desculpa. Eu Não, sei, não, é um negócio para me enganar. não, é isso, porque o pessoal fala assim, não, o Brasil é um país novo. Eu falei, pois é, desde criança já está com esse Já, problema. Você já imagina for quando ficar adulto. adulto. É lógico. Pau que nasce torto, mãe torto. Mas assim, o brasileiro é um povo muito batalhador, muito resiliente mesmo. Eu espero que as grandes massas enxerguem o que está acontecendo, né? Porque, já que você falou do Oscar, né? É muito fácil ser socialista, ser de esquerda e chegar com um relógio de 200 mil e numa G63 que custa 3 milhões de reais no Oscar, entendeu? Aí é fácil. É o esquerdista de iPhone. O Brasil, na verdade, esquerda e direita aqui não Então, existe, aqui e é você acha que conveniência. os caras estão rindo? Tá passando necessidade? Não tá. Entendeu? Quem está passando necessidade hoje aqui não é necessidade alimentar, né? Mas quem está passando necessidade é o empresário, que não está Sim. tendo apoio. Hoje, é engraçado você ter um aspecto que o empresário virou inimigo. Hoje o inimigo é outro, é o empresário. Inclusive é título de filme, falando de Oscar. Você entendeu? O Tropa de inimigo é Elite outro. 2. O empresário hoje é tratado como inimigo, cara. É. Tudo vem para as costas do empresário. É quem segura né, Não, a base mas da. não vai aguentar. Não aguenta, Já uma vou hora te falar. arrebenta. Não Não tem vai jeito. aguentar. Tá muito complicado. Tá bem complicado. Eu tô numa situação boa, porque a Ofne, como eu te falei, né? Nossos pais conseguiram trazer uma coisa sólida e nós mantivemos essa coisa sólida, sem alavancagem, sem dívida, devagarinho, não temos franquia, é tudo nosso, devagarinho. Abre uma loja por ano, duas, não tem muito. Se tem dinheiro, abre, se não tem, não abre também, tá tudo bem. Mas a gente tem que manter a vida cortando gastos, melhorando a eficiência, é, dando nó em pingo d'água, Tirando lei de pedra tirando a gente vai. E aí? Aí o governo precisa fazer cortes, precisa ajustar as contas e não públicas, faz. passa pra gente, né? Sim. Aumenta, é mais fácil aumentar. Mais fácil É. aumentar. Mas você viu como Mas, passa rápido, Fernando? ô louco, Ó, papo gostoso, uma né? horinha, vai embora. Eu falei pra você, sem roteiro. Mas você sabe, só para concluir, Aham. né? Uma das coisas que valeu muito a pena nessa geração, nessa nova geração, que eu me incluo da Office, foi que a gente conseguiu, os sucessores conseguiram, do jeito que pôde, implantar uma certa governança na empresa. Isso ajudou bastante. Antigamente você tocava a empresa com um lápis e uma caneta, hoje você não toca mais assim. Hoje a legislação, principalmente de alimentação, a legislação sanitária do Brasil é a mais rígida do mundo, sem brincadeira. E você tem que cumprir. E a mentalidade muda, porque hoje, antigamente era mais fácil você não cumprir e resolver quando dava problema, do que hoje cumprir e ser certo. Tá mais fácil trabalhar desse jeito. Porque é tanta manobra que tinha que fazer, agora não. Agora tem a CIPA, elege a CIPA, vamos para a CIPA para trabalhar, tem as reuniões e vamos trabalhar. Sabe? Então, assim, as ferramentas que nós somos obrigados a usar, sendo bem usadas, são benéficas para a empresa. E muda a cultura. E muda a Que é o cultura. que a gente está falando aí a Exatamente. médio e longo prazo. Você mudar a Exatamente. cultura e mudando a cultura, quem sabe a gente desenvolve mais o país e gasta nossa energia produzindo ao invés de Sim, tentando buscar meios de burlar, meios de. não é. É, Eu estou bem atento com as próximas eleições. Acho que todos nós sim, estamos, né? Acho que as próximas eleições vão ser
muito importantes aí. Principalmente as do legislativo. O legislativo É onde a coisa acontece. é que agora puxou um pouco para outro setor também, É, mas o legislativo é o mais importante, com certeza é o mais importante. Se eles pararem de engavetar lá as coisas que eles têm que decidir, eu acho que a coisa começa a andar com melhor, certeza. né? Então, para encerrando, queria que você desse aí para nosso público, quem quer empreender, uma frase aí, você já trouxe algumas frases de impacto aqui, mas aquela para Hum. encerrar, o que você pode dar de dica? Olha, o empenho é muito importante, né? Mas na minha opinião, o mais importante que o empenho é você acreditar no que você está fazendo. O fato de você acreditar no que você está fazendo te dá incentivo para você se empenhar no que você está fazendo e te dá fé de que aquilo é o seu futuro. Então, vão ter altos e baixos, né? Eu tenho uma brincadeira na empresa que o pessoal fala: "E aí, Fernando, como é que tá?" Eu falo assim: "Tá tudo muito bom. Alguma coisa vai acontecer." Porque tá tudo tão bem. Afinal de contas, antes do mar revolto, ele tá Entendeu? tranquilo. Então, assim, e normalmente acontece. É, Tá tudo, avião voando, velocidade cruzeiro, tá tudo bem. De repente, a uns pepinos tempestade. daqui, uns pepinos dali. Mas o importante é assim, não joga a toalha. Não joga a toalha, né? Se você jogar a toalha, você não é empreendedor. Então, não dá para jogar a toalha. Se junte com alguém, busque auxílio. Hoje nós temos vários serviços, né? O Sebrae é um Sebrae, deles, Senac é outro, Senac, tem vários serviços aí Fiesp, Ciesp, enfim, muito vão muita atrás, eles dão parceria. consultoria, eles fazem coisas bastante interessantes. E aí tem que ter o dom, né? Minha mulher que fala. Outro dia ela trabalhou 24 anos no Procon. E ela é advogada e tudo. E eu falei para ela: "Poxa, vamos montar alguma coisa para gente fazer?" Vou montar. Vou montar uma administradora. Eu conheço de manutenção, de imóvel, disso, de locação, parari, parará, parará. Montar uma administradora e a gente falou assim: não quero. Ser patroa? Não sei. Não nasci para isso. E aí eu comecei a conversar com ela: "Como assim?" Ela falou assim: "Não." Ela falou: "Fernando, é o seguinte, existem pessoas que nasceram para mandar e existem pessoas que nasceram para ser mandadas. E olha que engraçado, eu tenho isso dentro de casa. Eu Eu tenho, também tenho, dentro de casa. meus filhos, eles têm perfis bastante, são trigêmeos, mas eles têm perfis muito diferentes, né? Você fala assim, ó, assim, você tem que tomar uma decisão. Mas nem a pau. E o outro já fala: "Não, daqui que isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá", e acabou. Então, vai muito de perfil. Mas o cara que tem esse perfil, que quer empreender, vai para cima. Vai para cima organizado, né? E planeje. Nada anda sem planejamento. Por menor que seja, faça um planejamento. Nem que seja aquele planejamento, cara, você tem que guardar R$ 100 por mês. Guarde R$ 100 por mês. Aí no final de um ano você vai descobrir que você tinha que guardar 200. Aí você guarda R$ 200 por mês. Planejamento é muito importante. E se você não consegue fazer ou pensar no planejamento, hoje você pode pesquisar, né? A internet está cheio de coisas, o próprio chat GPT, mas busque ajuda. Busque ajuda, contrate uma consultoria. Planejamento estratégico somado a um bom orçamento é metade do caminho andado. A outra metade é cumprir. É cumprir. É cumprir. É Então, cumprir. é isso. E eu agradeço a oportunidade Imagina, a aí, gente né? fica muito contente. Assim, a gente aqui é apaixonado primeiro, né, por histórias de empreendedorismo, né? A sua história, a história da sua família é aquilo que nos move aqui também. Então a gente fica muito feliz de trazer esse tipo de história e mostrar, né, para quem está Uhum. assistindo, as gerações que estão vindo, que é possível, como você falou, com Sim, resiliência, é 70% de trabalho, 20% fé no que e faz, 10% sorte. sorte. Então, feito isso, eu tenho certeza que o sucesso vai chegar, né? Pode ser Vai, com pouco, com vai. médio tempo, mas se você for resiliente, o sucesso chega Uhum. e você vai poder, né? Que eu acho que uma das coisas mais bonitas na vida é a gente ter história para contar, olhar para Sim, o passado, não justificando os problemas do presente, né? Mas olhando para o sim. passado O para passado é trazer. uma pequena referência para você
continuar indo para frente. E para você também ter, né, aquilo que a gente traz aqui, história para contar, Sim. orgulho, né, e ver que o legado, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente constrói Sim, numa próxima vamos eterno. falar sobre os tombos, que Vamos falar. tem coisa engraçada, tem coisa engraçada que quando você menos espera, aí entra a parte da fé, sabe? Com Quando você certeza. menos espera, acontece alguma coisa, você fala, ufa, Agora. agora vai. Mas com certeza vamos ter o nosso bate-papo, porque uma horinha é pouco, né? Mas a gente ficou muito feliz de te receber hoje aqui. Agradecer aí a nossa equipe, a nossa direção, né? Na Cláudia Dias Fante, o Luiz aqui na técnica, né? Toda a equipe aqui do escritório, a equipe da Fante, né? Que faz o Pod Fante, tá aí no ar e sempre trazendo histórias bacanas, histórias bonitas e mostrando que você quer empreender, você quer realmente construir, é possível, com essas dicas. Eu tenho certeza, né, que você vai sair ainda mais encantado com a história doce, Boa, boa, sim. né, que é aqui, que trazida pelo Fernando, representando aí toda uma geração que construiu essa marca. Não é só o Panetone, é uma marca que é uma referência de qualidade, uma referência de resiliência e uma referência para outras empresas que eventualmente queiram, de alguma maneira, daqui a uns anos, contar uma história bonita como vocês contam. Então, parabéns. Obrigado. Muito feliz de te receber. Obrigado. E sempre que tiver à disposição, seja muito bem-vindo. E te presentear aqui também com, fazer nosso jabá aqui, nosso livro Lei de Locações, com muito Isso carinho. é importante. Isso é Um importante. livro bem didático, bem prático. Então, para te ajudar aí também quando precisar algum auxílio, contar com a gente também aí, tá bom? Ok, doutor. Obrigado. Então é isso. Fiquem aqui, aproveitem bem o fim de semana. Né? Sexta-feira é o dia de melhor movimento na Offner. Vai tomar um cafezinho, Panetone, estamos aí perto da Páscoa, vai conhecer a linha de produtos que eu tenho certeza que você já gosta e você ainda que não conhece, eu acho difícil. Mas vai lá se encantar, assim como a gente se encantou com a história hoje. Obrigado e bom fim de semana. Obrigado. Tchau, tchau. Aí. Muito bom, cara.